Olá, meus amigos, professor Neto Fontinelli, para trabalharmos a competência 1 da nossa redação do Enem. O assunto deste vídeo será a concordância nominal, assunto dos mais importantes quando se fala de competência 1 na nossa redação do Enem. Ora, por que, professor Neto, que esse assunto é tão importante assim? Ora, pessoal, quando eu falo de concordância nominal, praticamente nós vamos ter que falar sobre o quê? De analisar o quê? A relação do adjetivo com o substantivo. Ora, se nós utilizamos dentro de um texto muitos substantivos, nós vamos também utilizar muitos adjetivos. E isso vai ser bem recorrente em todo tipo de texto. Ora, quando a gente fala, pessoal, da relação do substantivo com o adjetivo, nós temos que verificar como é que isso vem no nosso texto. Ora, quando a gente fala de texto, nós temos que lembrar da sintaxe, ou seja, da análise sintática. Por quê? Porque é interessante que vocês saibam o seguinte. Quando eu falo de análise sintática e eu falo do adjetivo, o que é que vocês têm que lembrar, pessoal? Que o adjetivo ele vai exercer duas funções sintáticas dentro do texto. Quais são? Ou o adjetivo vai ser predicativo, ou o adjetivo vai ser adjunto adnominal. Ora, o segundo adjunto adnominal é aquele adjetivo que vem grudado, que vem próximo ao nome, ao substantivo. Daí a sua nomenclatura, adjunto adnominal, vem junto do nome. Mas eu queria falar aqui do predicativo. Por quê? Porque o predicativo ele faz uma classificação do substantivo, porém, geralmente ele faz essa classificação à distância. E aí a gente vai lembrar aqui o seguinte, em uma frase existem a ordem direta e existe também a ordem inversa. Ora, onde é que eu venho percebendo que os alunos têm errado mais? É quando eles utilizam a ordem inversa, ou seja, trocam a ordem da frase, sujeito e predicado, e geralmente têm feito o contrário, colocam o predicado na frente do sujeito. Quando eu falo colocar predicado, é a frase normalmente iniciar pelo verbo. Quando a frase, pessoal, inicia pelo verbo, é interessante você analisar que tipo de verbo vai aparecer. Vamos aqui a um exemplo. É necessário, por parte do governo, a ampliação do atendimento às vítimas. Ora, a gente pode perceber que nós temos aqui a utilização do verbo ser, verbo, inclusive, muito utilizado por todos os alunos. Ora, pessoal, esse verbo ser aqui, ele vai ser o conhecido verbo de ligação. Ora, quando a gente trabalha com o verbo de ligação, o que é que vocês têm que pensar? Ora, verbo de ligação deve aparecer obrigatoriamente com o predicativo do sujeito. Anote isso aí, por favor. Verbo de ligação deve aparecer com o predicativo do sujeito. E quem vai ser o predicativo do sujeito? Aquele classificador do substantivo. No caso aqui, do nosso exemplo, a palavra necessário. Então, anote aí, palavra necessário vai ser o nosso predicativo do sujeito. Então, vejam que aqui o verbo começou a frase. Então, nós temos aqui a ordem inversa. Ora, qual é o problema da ordem inversa?
é que você coloca o sujeito posterior, mas muitos alunos não têm feito a verificação. Professor Neto, me ensine aí, por favor, a fazer essa verificação. Ora, pessoal, a verificação é muito simples. Você vem e faz uma pergunta ao verbo. Vamos fazer comigo essa pergunta. Ora, o que é que será necessário? O que é necessário? Então eu faço a pergunta, ó. Eu faço a pergunta, o quê? O que é necessário? Ora, quando a gente faz essa pergunta, o que é que vai acontecer? Nós vamos obter no texto uma resposta. E essa resposta qual é? Essa resposta é o sujeito. Então vamos lá. Pessoal, o que é necessário? A ampliação do atendimento. Olha só, pessoal. Cujo núcleo quem é? Ampliação. Então, nesse caso, é muito importante que você se faça uma perguntinha básica. Esse núcleo aqui do sujeito, que é um substantivo, qual é a pergunta que você vai fazer? Ele vem acompanhado de um artigo antes ou de um determinante, porque pode ser artigo, pode ser numeral, pode ser adjetivo. No caso aqui, pessoal, o que foi que apareceu? Apareceu o artigo. Ora, se você tem essa sequência, verbo de ligação, predicativo e núcleo do sujeito acompanhado de um adjunto adnominal, que no caso aqui é um artigo, o que é que você tem que fazer, pessoal? Você tem que colocar o predicativo concordando pela concordância nominal com o núcleo do sujeito. Ou seja, não é necessário. Você tem que colocar o quê? É necessária a ampliação. Ou seja, houve aqui um equívoco de concordância nominal, exatamente por não atender a relação do predicativo com o núcleo do sujeito. Ora, professor, e se não tivesse esse artigo aqui, por exemplo? Vamos pegar uma frase menor, mas que venha com a mesma lei. Por exemplo, ó, é bom a ideia. De novo, ó, é bom a ideia. Ora, o que é bom? O que é bom? A ideia. Veio com artigo? Veio. Portanto, a ideia é boa. A ideia é boa. Agora, digamos que esse artigo não tenha aparecido. Digamos que esse artigo não tenha aparecido. E aí o que é que você vai fazer? A palavra ideia é uma palavra feminina. Porém, pessoal, não interessa. Mesmo a palavra ideia sendo feminina, nós temos que colocar o predicativo no masculino. Por quê? Porque o substantivo não veio acompanhado mais do artigo. Entendido isso? Olha só. É bom ideia. É boa a ideia. É necessário ampliação. Aí estava ok. É necessária a ampliação. Então vamos lá resumir. Verbo de ligação, predicativo mais sujeito. Você vai verificar o quê? Se o sujeito vem determinado ou não, geralmente pelo artigo. Se ele vier, o predicativo deve concordar. É necessária a ampliação. Se não vier o artigo, você deixa o predicativo no masculino. Entendido? É isso, pessoal. Muito obrigado e um grande abraço.